Este é o 7º episódio do Ossobuco Podcast, que está em sua 2ª temporada. Este projeto é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal. Ossobuco DF e as histórias que precisam ser ditas. Eu sou a Elô, apresentadora deste podcast. Nessa temporada, resolvemos ampliar nossa visão sobre o DF, conhecer e contar histórias de pessoas ligadas a saberes, lugares, celebrações e formas de expressão que estão conectadas a bens culturais de natureza imaterial. Dessa vez, fomos conhecer a história da Laila Marizandra e o ofício de transista. Com a palavra, Laila contando a própria história. Eu sou Laila Marizandra, eu sou filha de Maria de Nazaré Martins Costa, José Henrique Pinheiro Silva, neta da Raimunda do Nascimento Costa e bisneta da Pureza Adalgisa Martins. Venho de uma família quilombola, né, da Baixada Maranhense, em Guimarães. Nasci numa ilha chamada São Luís, no bairro da Liberdade, e minha família migra para o Distrito Federal nos anos 80, né? Então somos mais uma dessas famílias que vem em busca de novas oportunidades nas capitais do país, né? Nasci de 6 meses, sou a caçula de 3 irmãos e venho de um lar onde tive um processo de muito cuidado, né, de um matriarcado de mulheres, assim, né? Então, criada pela minha mãe e pela minha avó, por outro conjunto de mulheres, né, de tias. E aí, nesse sentido, né, e trago esse lugar desse matriarcado, porque esse cuidado, ele me veio inicialmente a partir dos cabelos, né? Então, eu fui essa criança trançada durante toda a infância, né? E aí, quando eu falo de cabelo, eu também falo de fio, né? E aí, esse fio que está ligado a um DNA, né? E um fio que também tá ligado à nossa territorialidade. É um fio que vai contar nossas histórias de vida de forma individual e coletiva, né? Então, fui uma criança trançada durante a infância, pela minha mãe e pelas tias. E, inicialmente, isso construiu a minha autoestima, a minha identidade racial, né, por ser filha também de um homem que era militante do movimento negro. Então, essa perspectiva de pensar a estética, o cabelo, né, teve muito cedo, assim, na minha vida. Mas, ao mesmo tempo, quando eu ia para São Luís do Maranhão, né, nessas férias escolares, e voltava para o Distrito Federal, existiam alguns espelhamentos quebrados também quando eu pensava nessa perspectiva da minha autoestima, né? Porque eu olhava um pouco do Distrito Federal e não via, muitas das vezes, tantas crianças parecidas comigo. Ou crianças que usassem cabelos como eu usava, né? E, claro, foi no processo, né, dessa educação dentro de casa que eu fui entendendo e me afirmando enquanto uma criança negra. Na adolescência, não muito diferente também de outras meninas, né? Eu tive um processo também de rejeição em relação ao meu cabelo, porque era um momento que eu queria um cabelo que balançasse, né? Eu queria um cabelo que movimentasse, e meu cabelo crespo não se movimentava, né? Era um cabelo que crescia para cima e eu queria um cabelo que crescesse para baixo. E aí é quando eu começo a usar tranças com extensão, né? Extensão de cabelo sintético. E é quando minha mãe também deixa de me trançar e eu começo a me auto-trançar, né? Vou aprendendo a trançar o meu cabelo e entendendo que eu também poderia ficar bonita a partir daquele lugar, né? Mas ainda com alguns espelhamentos quebrados, porque é esse lugar, né? Quando a gente está na adolescência, a gente vai muito pelo viés do grupo social, né? A gente sai desse espelhamento de casa para ir para esse espelhamento do grupo social, que vai demandar um outro olhar em relação à nossa estética. Mas aí eu começo a me autotrançar. Me autotrançando, eu também começo a trançar outras pessoas da família, né? Então eu me torno a transista da família,
assim, então começa a trançar minha irmã, minha prima, né, outras pessoas ali do bairro, né, me torno o que eu visualizo hoje como uma transista do bairro, né, aquela que tem aquela plaquinha ali na frente de casa, né, aqui faz trança, assim, né, então foi exatamente desse lugar, então eu começo a trançar as outras pessoas, né, então essa criança que inicialmente era trançada pela avó, pelas tias e pela mãe, agora na adolescência começa a se autotrançar, depois começa a trançar as outras pessoas, muito também influenciada pela minha irmã mais velha, e aí acabo começando a trançar também no Salão Afro de Brasília, que é o Nizinga, que foi o primeiro salão afro aqui do Distrito Federal, e no Nizinga eu começo a me entender enquanto transista. E aí isso se abre para uma coletividade, né? Eu vou entrando nesse grupo maior com outras mulheres, com outras transistas, e também vou me empoderando da minha estética, da minha autoestima, e logo depois entro no movimento negro, e aí no movimento negro eu começo a entender que essa estética é política. E aí eu começo a utilizar essa estética que é política como uma ferramenta pedagógica para dialogar com a comunidade, para falar sobre identidade racial, para falar sobre territorialidade, para falar sobre estética negra, fazendo rodas de diálogos, oficinas de tranças e turbante em escolas. E aí, a partir disso, eu começo a organizar o Fios da Ancestralidade, que é um projeto que também se culmina no Tranças no Mapa, que se torna a minha dissertação de mestrado, e é ela que me leva para uma perspectiva nacional de discussão sobre o ofício de trançar, né? Então, nesse sentido, esse fio, né, que começa no Maranhão, ele vai transitando aí em diferentes territórios que é corporais e que também é esse território onde a gente pisa, e se torna um projeto coletivo onde a gente pensa a perspectiva de documentar e identificar a prática de trançar enquanto um ofício tradicional. Bom, Tranças no Mapa, ele é um projeto de formação e de pesquisa voltado para a patrimonialização do ofício de trançar. E aí ele está ligado, né, essa perspectiva da gente pensar o direito à memória, né, especialmente o direito à memória negra no Distrito Federal, né, uma cidade onde essa história e essa memória negra é negada, né, normalmente é negada. E aí é um projeto que acaba contando a história das tranças a partir da história das transistas, para contar também a história do território, né, entendendo que a história da cidade e a história do território, ela também só é feita a partir das nossas histórias, né? No final das contas, assim. Então, ele é um projeto que ele se debruça nesses diferentes lugares. Então, ele dá vida a essas histórias de vida para poder trazer a perspectiva de trazer a história do processo de identificação de onde vem esse ofício, né? E aí parte da minha história pessoal para depois ir para uma história coletiva, onde eu realizo um mapeamento colaborativo digital, depois realizo também um mapeamento afetivo com outras transistas da cidade. A prática de trançar é um patrimônio, primeiro porque é isso, ele vem de um processo de transmissão geracional, e aí não só de uma transmissão geracional que está relacionado às nossas casas, mas à própria comunidade, né? Porque muitas das vezes as pessoas vão visualizar e dizer assim, mas eu não aprendi literalmente com a minha mãe ou com a minha avó, mas você aprendeu com alguma mais velha da comunidade, né? Uma vizinha, uma amiga da mãe. Então, normalmente, alguma mais velha da comunidade que faz o ofício, né? E aí entender que é um ofício que ele se torna renda depois, né? E aí ele não nasce a partir da perspectiva do trabalho, né? Normalmente as pessoas visualizam o ofício a partir apenas da renda inicialmente, mas não, ele nasce a partir dos cuidados, das sociabilidades entre mulheres negras, e é um ofício que é repleto de códigos identitários, assim, né? Então, pensar que quando a gente trança o cabelo, né, quando a gente faz esse processo, a gente também está cuidando do nosso corpo e, consequentemente, a gente está cuidando do outro também, né? Entender que acaba sendo um processo de sociabilidade, especialmente entre mulheres, né?
E aí, normalmente é isso, são mulheres que se juntam para dialogar, para se cuidar enquanto se trançam, né? É uma mãe que cuida de uma filha enquanto se trança. Então, entender que é isso. O trançar, ele está muito ligado a essa perspectiva de cuidar do outro através do cabelo, né? E entender que o cabelo é algo que faz parte do seu corpo, né? E pensar como é que isso pode fortalecer e refletir a partir também do processo da própria identidade negra, né? De uma população que historicamente é esvaziada dos seus códigos identitários e aí, quando você para pensar na forma como a gente trança, no tempo da trança, no que você usa no cabelo para trançar, né? Que vai ser um tipo de óleo de coco babaçu, uma babosa, enfim, porque aí é um ofício que também tem diferentes elementos de cuidado com esse corpo, de cuidado com esse cabelo. Bom, eu parto muito da minha história de vida, assim, né? Por exemplo, se eu não tivesse sido trançada pela minha mãe, se a minha avó não tivesse trançado meu cabelo, eu acho que eu não conseguiria ter tido uma afirmação identitária da forma como eu tive, assim, né? Então, isso porque é isso, cuidar do corpo do outro é fazê-lo sentido pertencido a um grupo, né? A algo, né? Você se sente fazendo parte de alguma coisa, né? E aí também quando a gente pensa assim, a maioria das mães negras, inclusive é isso, não vai ter tanto tempo para, inclusive, às vezes, cuidar da gente, né? Porque ela tá tão ali preocupada por causa do trabalho, por causa das diferentes questões, que é aquele pequeno momento, e aí trago isso não só pela minha história, mas pelas histórias coletivas que eu também tenho escutado durante todos esses anos, que é isso, aquele momento que aquela mulher consegue parar, né? Nem que seja 2 horas, para estar ali com aquela criança, dando atenção a ela a partir do ori dela, né, a partir da cabeça dela, né, é um momento literalmente precioso, assim, né, de vínculo, né, não só de vínculo identitário, mas de vínculo também de pensar nesse lugar da mãe e da filha, mas eu acho que especialmente de pertencimento do grupo, de pertencimento de alguma coisa, né, eu tenho alguém cuidando de mim, alguém preocupado comigo a partir da minha cabeça, e aí a gente vem de uma cultura onde o ori, onde a cabeça é algo que a gente se preocupa, né, assim, eu sou de candomblé, e aí o ori é esse lugar de proteção nosso, né? E aí não é qualquer pessoa que você deixa pegar na sua cabeça, né? Não é qualquer pessoa que trança seu cabelo. E aí a gente pode pensar esse lugar, inclusive, de essa pessoa também ela é escolhida para mexer na sua cabeça, a partir da própria energia que ela tem. Enfim, são muitas nuances para a gente conseguir pensar sobre isso, e aí é também refletir um lugar do papel social da própria transista, né? Que muitas das vezes a gente também não... Nós, enquanto transistas, não refletimos esse lugar, mas isso, o papel social dessa mulher que traz beleza para a comunidade, e aí não é essa beleza esvaziada, não é qualquer beleza, né? Porque é isso, o que é... E aí eu deixo aqui uma pergunta para quem vai escutar, né, o podcast depois, assim, o que é trazer beleza para dentro de uma comunidade? E eu acho que uma das responsabilidades que nós, enquanto transistas, temos é esse lugar. A gente faz a manutenção dessa beleza que é comunitária. Vocês sabiam que o cuidado agora é política pública? Cuidar e ser cuidado faz parte de todas as fases da nossa vida. E a história da Laila começa fazendo a conexão entre as tranças e o momento de cuidado na família. Usar o cabelo trançado faz parte da identidade para pessoas negras, principalmente meninas e mulheres. Muitas mulheres ainda hoje são obrigadas a alisar ou prender os cabelos para serem aceitas em ambientes de trabalho. Faz pouco tempo que isso começou a mudar. Para conversar com a gente sobre cabelo, tranças e identidade na cultura negra, convidamos Débora Moura. Ela atua como executiva de diversidade e inclusão do Grupo Dreamers, um dos maiores grupos de comunicação do país. É integrante de uma família com história ativa no movimento negro no país. E já esteve no Ossobuco contando a sua história. Eu super indico que você procure a fala dela no nosso YouTube. Obrigada, Débora, por ter aceito o nosso convite. Eu queria começar perguntando sobre como foi para você escutar a história da Laila. A história da Laila é muito linda, né? Porque ela fala de cabelo, ela fala de identidade.
E ela, acho que é capaz de mexer com toda mulher negra. Ouvir a fala dela, a gente sente muito pertencimento ouvindo a fala dela. Porque cabelo é uma questão bastante profunda. Para muitas de nós mulheres negras, é uma questão que nos persegue durante a vida. Então, ouvir a história dela faz com que eu me sinta mais pertencente ainda a esse lugar de mulher negra, brasileira e afrodescendente. E você já trançou seu cabelo? Sim, eu tranço frequentemente meu cabelo. Eu gosto muito, acho sempre que eu fico mais bonita, mais empoderada, mais mulher negra mesmo, quando estou com o cabelo trançado. Então é uma coisa que eu faço com frequência, assim, várias vezes no ano. Mas também gosto dele sem ser trançado. Como ele tá agora? Como ele tá agora. Tem pouco tempo que eu uso ele black power mesmo. Acho que demorou mais tempo para eu me achar bonita usando um black power do meu cabelo natural. Mas hoje em dia eu também uso black e acho lindo. É lindo mesmo. A questão, quando a gente fala na trança, né, no trançar o cabelo das mulheres, tem várias dimensões, né? A primeira delas que a Laila traz na história dela é a relação de cuidado da família, né? Da avó para a mãe, da mãe para ela. E ela hoje acabou assumindo como ofício, né? Como trabalho, a coisa de ser transista. O que significa isso, assim, para as pessoas negras, essa questão da trança? Por que você acha que isso é um elemento tão importante? Eu acho que é porque nos faz nos aproximar de alguma coisa que está dentro da gente. Eu acho que quando a gente está trançada, a gente volta um pouco às nossas origens, à nossa ancestralidade. E esse é um ofício que vem sendo muito reverenciado pela comunidade negra, justamente porque ele traz essas histórias, ele traz esse cuidado e esse carinho por trás, né, do próprio ofício. Eu acho que é um ofício que tem um doar muito grande, porque é você fazer outra mulher, em geral, outra mulher negra, né, na maioria das vezes, mais bonita, diferente, olhando para ela própria de um jeito diferente, porque quando a gente trança, a gente se modifica, né, logo depois daquele período do trançar, que muitas vezes é um período que dói um pouco, ou que incomoda, ou que você passa várias horas numa cadeira, mas existe ali uma reverência a quem está fazendo aquilo no seu cabelo, né? Eu, pelo menos, sinto assim, tenho uma reverência muito grande para quem está mexendo no meu cabelo. E, ao mesmo tempo, o depois é uma coisa que te dá uma outra energia. Em geral, você sai daquele lugar, daquela cadeira, com uma outra energia, com outro empoderamento, com uma outra cara, obviamente, que te leva para um outro lugar diferente. E o cabelo é uma característica muito significativa, principalmente para as mulheres, né? A gente sabe que os homens negros também trançam os cabelos, mas vamos colocar esse foco aqui na questão de gênero também, né? Porque não só as mulheres negras, mas as mulheres, todas as mulheres. Eu sou uma mulher cacheada e durante muito tempo na minha vida eu alisei o meu cabelo para me sentir pertencente, né? E poder estar em um grupo e tal. Eu fazia touca no meu cabelo para ele ficar liso, né? Então essa questão do cabelo liso como um padrão, né? E o cabelo que não é liso, porque não é só o cabelo crespo, né? E isso é uma coisa muito de gênero, é muito das mulheres, né? Isso representa muito. Eu sempre fico emocionada quando eu vejo esses vídeos de mães cuidando do cabelo das filhas, geralmente negras, né? E que a menina fala, eu sou linda, eu falo, gente, como isso transforma completamente, né, aquela pessoa. Porque uma geração para trás não teve isso, né? Na verdade, era aquele momento para transformar o cabelo numa outra coisa que ele não era. E agora é para assumir o cabelo daquele jeito. E aí eu fico pensando nessa questão de gênero das mulheres, né? Como isso é
é importante. É para você, você acha que... Eu sei que você trabalha num lugar, né, que aceita, né? E você está exatamente nesse lugar de olhar para, gente, diversidade, inclusão, representatividade, etc, né? Mas nem sempre foi assim, né? Como é que você vê essa transformação no seu ambiente de trabalho, na sua família, nas suas relações? Olhando para o ambiente de trabalho, eu mesma fui uma pessoa que me transformei no ambiente de trabalho. Então, eu costumo dizer que eu era uma pessoa que trabalhava naquela agência. Então, eu não era mulher, eu não era mãe, eu não era negra, eu não tinha aquele cabelo. Eu nunca alisei o cabelo, mas eu fazia uma coisa que era um relaxamento para ele ficar mais parecido com um cabelo que não era um cabelo crespo, né? E era essa a intenção mesmo. E no ambiente de trabalho, eu vi essa transformação acontecer e, assim, eu tenho muito orgulho de dizer que eu acompanhei essa transformação e fiz parte dela, né? Até como impulsionadora dessa transformação. Então, hoje, ali eu mudei meu cabelo, ali eu assumi meu cabelo dentro do trabalho, né? Porque foi se construindo um ambiente seguro para isso, em um ambiente onde se valorizava isso. E hoje tem histórias muito emocionantes de pessoas que dizem que nunca tinham usado o cabelo solto, black, crespo, no trabalho, e que quando elas chegaram para trabalhar ali no grupo Dreamers, mais especificamente na Artplan, que elas viram aquele tanto de cabelo diferente, elas soltaram o cabelo, né? Pessoas que alisavam e deixaram de alisar, né? Então, assim, isso foi muito importante e transformador, eu acho, para o ambiente de trabalho. Claro que isso ainda não é em todo o ambiente, né? Ainda tem muita restrição, né? Mas comigo mesma isso aconteceu dessa forma no trabalho, né? E eu tenho a lembrança dos momentos em que isso foi acontecendo comigo, sabe? Foi uma palestra que eu ouvi, foi um texto que eu escrevi e que foi bem recebido e que as pessoas vieram falar comigo. Poxa, o seu cabelo é bonito, eu acho bacana a forma como você usa. E isso foi sendo uma evolução da minha própria aceitação, né? A despeito de eu ter vindo dessa família focada nas questões raciais do Brasil. Mas eu era outra pessoa, né? Eu tinha minha outra história também a ser construída. E aí esse cabelo foi ficando um cabelo bonito, foi ficando um cabelo que tinha a ver comigo, parecia comigo, né? Antes o black era uma coisa que eu não me identificava, eu me olhava no espelho e não me identificava, e hoje eu me identifico. Fora a questão dos produtos, né, Elô? Eu acho que hoje a gente tem uma gama de produtos que nos atende. Você consegue transitar por várias marcas, por vários tipos de creme, de gelatina, né? Uhum. E que te ajudam a fazer com que o seu cabelo funcione, né? Com o seu cabelo fique parecido com você. Então, conforme o creme que eu uso, ele fica de um jeito ou de outro. Então, assim, outro dia me falaram, nós vamos fazer, não sei se era uma foto, mas daqui uns meses a gente vai precisar fazer você parecida com aquilo que a gente vai fazer. Eu falei, olha, eu não posso garantir, porque meu cabelo tá cada dia de um jeito. Eu não tenho como te dizer que eu vou ficar naquele dia com o cabelo igual, entendeu? A despeito da trança, porque mesmo eu prendendo o black, ou deixando solto, ou um dia eu tô mais cacheada, outro dia eu tô menos cacheada, eu não tenho a garantia de que eu vou ficar igual, entendeu? Uhum. E isso é muito legal. Isso é uma coisa que, cara, mexe comigo. Eu poder cada dia estar com aquele cabelo que é aquele cabelo que eu quero. Claro que tem dia que tá feio, tá horrível, e você vai assim mesmo, né? Mas, na maioria das vezes, eu acho muito bacana eu poder lidar, porque antes era uma coisa que não dava para lidar muito, sabe? Sei. Então, um pouco do relaxamento que eu fazia era isso, para poder lidar. Você molhava um pouco de manhã e tal, mas hoje não, é muito mais fácil lidar, né? Por conta dessa aceitação e por conta dessa variedade de produtos que a gente tem no mercado. É muito bom. Eu queria que você... Eu vou falar uma coisa meio polêmica agora, queria saber a sua opinião sobre isso.
porque outro dia eu assisti um vídeo falando sobre isso. Isso é uma questão que sempre traz um pouco de muitas opiniões, né? Que é a questão da apropriação cultural, né? A mulher branca trançar o cabelo é apropriação cultural? Eu, Débora Moura, particularmente, não vejo como apropriação cultural. Apesar de eu achar que uma mulher branca que trança o cabelo, o ideal é que ela soubesse aquela história, que ela pudesse se aproximar de alguma forma da cultura negra, né? Que ela tivesse essa consciência de que o que ela está fazendo vem de uma cultura negra, vem de uma ancestralidade, que ela pudesse ter algum contato mais profundo com quem está fazendo a trança nela, né? Porque certamente isso modifica. Então, eu acho que enquanto movimento para aquela pessoa sair um pouco da bolha dela, como a gente fala, eu acho que é sempre válido, sabe? Porque se ela está trançando o cabelo com uma mulher negra, ela vai ver outras mulheres negras naquele ambiente, porque vai ter mulher negra entrando, vai ter mulher negra saindo, ela vai ouvir diálogos que ela não ouve na bolha dela, ela vai ter contato com o próprio ambiente, vai ter foto, vai ter catálogo de formatos de cabelo, entendeu? Então eu acho que por esse contato sempre vale a pena. Talvez a gente possa colocar no lugar da apropriação cultural quando ela faz aquilo sem nenhum contato desses que eu estou falando. Só por estética. Só por estética. Mas é muito difícil, porque para chegar lá, ela vai ter que fazer algum caminho que passe por uma mulher negra, que passe por aquela história, entendeu? Então, eu não é que eu não veja como apropriação cultural, eu não acho tão grave, Sei. entendeu? Uhum. É igual uma mulher branca usar turbante. Cara, dificilmente ela não vai ter algum contato com a história do turbante, com a forma como ela vai prender aquilo no cabelo dela, ela vai ter que aprender no YouTube, talvez ela aprenda com uma mulher negra, alguém vai ver na rua, sabe? Eu acho que provoca algum contato com a cultura negra e que pode ser um instrumento para desmistificar cada vez mais a forma como se olha para as coisas que vêm da cultura negra, né? Você falando, eu me lembrei de um vídeo que eu vi outro dia que uma transista falava isso. Eu acho que ela falava, né, que achava que as transistas todas deveriam ser negras. Quem faz, né, quem está naquele ofício, mas que é um trabalho. Então que quando uma pessoa resolve trançar o cabelo, seja ela branca, né, ela está, de alguma forma, reverenciando aquela pessoa que está fazendo aquele trabalho, né? Exato. Ela está reconhecendo, vamos dizer assim, aquilo como um trabalho, como um saber, como, né? E eu achei, assim, isso muito forte, né? Porque eu sempre fico muito na dúvida, eu questiono muito, assim, né? Minha cabeça fica... Vejo muitas coisas e fico sempre pensando em vários lados, né? E aí você falando, eu acho que faz bastante sentido, né? Até porque, como você falou, é tanto tempo que você fica sentado numa cadeira, é um pouco de dor que você sente, né? Que assim, para você fazer aquilo, de alguma forma você vai estar entrando em contato com uma história que pode até ser dos seus ancestrais também, quem sabe, né? Sim. Ainda mais aqui no Brasil, né? Que a gente tem essa mistura, como no Distrito Federal, que a gente tem também essa mistura, né? Mais uma vez, a gente chega numa história aqui de uma pessoa que veio de fora, que trouxe um conhecimento, né, que veio para cá, mas que, de alguma forma, esse caldeirão aqui que a gente chama de Distrito Federal, né, transformou, né, aquela pessoa e aquele ofício, de algum jeito, aquilo tem uma cara que tem a ver com o Distrito Federal. E aí, te ouvindo falar e escutando a história da Laila, eu fico com mais certeza ainda que esse é um ofício que merece ser reconhecido como um patrimônio imaterial, né? Porque eu tenho certeza que algumas pessoas vão falar, mas fazer trança, isso vai ser alguma coisa que é um ofício, um saber, que é um mestre, é uma mestra que faz isso? Sim, né? Total. Engraçado que é difícil para mim alcançar a ideia de que não é
um ofício, sabe? Eu tenho até dificuldade em entender por que alguém pode pensar que não é. Porque todo o meu contato com todas as transistas que eu já fiz na vida, e já fiz em vários lugares, e com todas mulheres negras aqui em Brasília, no Distrito Federal, foi sempre o ofício delas, entendeu? Sempre com muito respeito, passando pelo horário, passando pelo respeito ao custo que elas cobram, sabe? Pelo respeito, às vezes, à forma como elas me indicam o jeito de fazer a trança, entendeu? Uhum. Então, assim, eu não tenho dúvida de que é um ofício, é uma profissão, elas são mestras realmente, né? E tem esse conhecimento para passar, porque isso também é uma coisa muito importante, né? Fundamental. Para quem as transistas hoje no Distrito Federal estão ensinando o ofício delas para que isso não desapareça, né? Eu não tenho essa resposta, mas essa talvez seja uma luta que tenha que andar junto, né? Então, é promover mais atividades onde se possa ver esse ofício, né? Promover... Muito mais público. Né? Exato, de uma forma pública, promover cursos, né? Atividades, oficinas para ensinar, né? Eu não sei em que lugar isso está, por exemplo, nesse movimento de regulamentação da profissão, né? Mas acho que também é um ponto super importante, sabe? Quem vai levar isso adiante? Foi bom você falar nisso, porque acabou de ser regularizado o ofício como profissão, né? Do Ministério do Trabalho. A profissão de transista... Eu vi essa notícia não tem um mês, que eu falei, olha, gente, nós estamos no tempo certo, Sim. né? Falando do tema no tempo certo. Então, assim, agora é reconhecido como profissão e existe essa vertente que reconhece como um ofício que seja um patrimônio, né? Que seja considerado um patrimônio, que seja estudado, que seja preservado e que seja passado, como você diz, né? De uma geração para outra geração. Débora, obrigada. É sempre muito bom conversar com você, a gente fica horas, né, se deixar. Você quer dar um recado final para Laila e para as pessoas que estão ouvindo a gente? Para Laila, eu queria agradecer por ter podido ter contato com a história dela, né, ela ter trazido de uma forma tão leve, tão bonita, tão próxima, né, e ao mesmo tempo tão profunda, né, apesar de leve. Então, obrigada, Laila, pela sua história e pela sua luta, que eu vejo que é uma luta que é importante, né, e valorizo. E para as pessoas, principalmente para as mulheres negras, eu acho que procura esse reencontro, sabe? É muito mais confortável quando a gente pode se reencontrar com a gente mesmo através da nossa ancestralidade e através do que a gente é de verdade, né? E aí é um recado quase que para todas as mulheres também, né? É a gente se olhar, se ver, se curtir, né? Compartilhar com a gente mesmo o que a gente tem de bacana. E o cabelo acaba sendo sempre muito fundamental para a nossa imagem, né? E para a forma como a gente gosta da gente mesmo, né? Minha mãe sempre fala, dá um corte nesse cabelo. Tipo, o corte no cabelo vai te modificar de alguma maneira, né? Então, acho que é um pouco isso, sabe? Se olhar e se curtir e usar o cabelo como uma forma também de se assumir, de se enxergar mais empoderada e mais a gente mesma. É isso aí. Obrigada. Obrigada, Elô. Fazer esse podcast tem sido uma descoberta muito especial. É descobrir que o nosso DF está permeado por histórias, manifestações, lugares, celebrações e saberes que merecem ser reconhecidas como formas de expressão que compõem o nosso patrimônio cultural e imaterial. E assim, terminamos mais um episódio da 2ª temporada do Ossobuco Podcast. Obrigada pela companhia. Se você quiser falar com a gente sobre este episódio ou tem sugestão de histórias que podemos conhecer, pode mandar e-mail para contato@ossobu.co. Até mais! Este projeto é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal.
Coordenação geral, Heloísa Rocha. Coordenação de produção, mentoria e curadoria, Denise Cote. Pesquisa, Maíra Fonseca. Coordenador técnico de áudio, Jota. Gestão administrativa, Beatriz Ramos. Fotos, Zuleika de Souza. Roteiros, edição de conteúdo e apresentação, Heloísa Rocha. Edição e trilha, por Aloysio Lous, da Som do Cosmo. Identidade visual, Vinícius Santos. Site, Daniel Souza e Danilo Lima. Estratégia de comunicação, Tum Thompson. Mídias sociais, Carol Dutra. E assessoria de imprensa, Érica Cidade.